Muito bem, boa tarde, sejam bem-vindos de volta aqui para o nosso Congresso Padre Jesuíno. E agora na parte da tarde, então, esse primeiro momento vai estar conosco, compartilhando o seu conhecimento, o professor Dr. Marcos Tognon, que é professor de História da Arte no IFISH, da Unicamp, possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Ribeirão Preto, mestrado em História pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em História della Critica d'Arte, Escola Normale Superiore de Pisa. Atualmente é professor livre-docente da Universidade Estadual de Campinas, tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em História da Arquitetura e Urbanismo, atuando principalmente nos seguintes temas: História da Preservação do Brasil, História da Arquitetura no Brasil Colonial, História da Arquitetura no Brasil, Técnicas Construtivas Históricas e História das Técnicas Artísticas. Então, professor Dr. Marcos Tognon, seja bem-vindo, e o professor vai conversar conosco sobre Jesuíno. Deixa eu encontrar aqui. A Vila de Itu, está aí no quadro, a Vila de Itu nos tempos do Padre Jesuíno. Bem-vindo, professor. Vou afastar um pouquinho. Novamente, bom dia a todos e todas, muito obrigado. Eu começo, evidentemente, agradecendo o Museu Afro Brasil, o Emanuel Araújo, né, e toda a sua equipe, a Prefeitura Municipal de Itu, Maitê, muito obrigado, Maitê, o Emerson, e também queria agradecer, né, o Frei Avanci Mendes da Luz, que trabalhou aí na montagem desse excelente evento. Eu estou aqui representando, não sei se com a distinção que merece, um grupo de pesquisadores que vem se reunindo na Unicamp já há alguns anos, e só não temos o registro no CNPq ainda por minha culpa, que eu sempre fico adiando, né? E queria agradecer alguns membros desse grupo que têm sido interlocutores especialmente sobre essa questão, sobre os estudos sobre o Itu, a Anne Cleide Zecchini, que não está aqui hoje conosco, infelizmente, né, com Covid, mas está tudo bem. A Silvana, que está aqui, a Mirielle Cardoso, que trabalhou sobre o Miguel Dutra, o Emerson, né, que espero que entre logo para o nosso pós-doutorado, assim como também o Jaelson, né, que também já recebeu o convite, espero que ele faça logo esse projeto e venha para a Unicamp, né. Evidentemente, eu não sou de modo algum especialista sobre o Padre Jesuíno, mas eu acredito que o convite tem a sua coerência para a minha fala, devido a alguns estudos que eu iniciei no ano de 2001, eu era conselheiro do CONDEFAT e recebi a incumbência de fazer a revisão do tombamento do CONDEFAT em 2002, junto com a equipe técnica do órgão. E essa revisão do tombamento foi muito complicada, porque quase 50% dos bens que tinham sido classificados nos anos 80 para a primeira lista de tombamento do Itu, ou até mais talvez, já tinham desaparecido, desconfigurado. E aí o momento de 2002 foi quando nós tivemos efetivamente a publicação da resolução que viria a garantir isso que é hoje o centro histórico da cidade, né, infelizmente limitado ainda ao centro histórico, mas que foi importante para a preservação daquele centro. E naquele momento, eu comecei a me interessar particularmente pelo desenho urbano da cidade de Itu, que já tinha sido um ponto de destaque de uma equipe que era, enfim, composta por vários historiadores que tinha feito um grande dossiê décadas atrás, que entre eles está aqui o Jaelson, que fez as pesquisas históricas, tinha o arquiteto João Walter Toscano, e a partir desses estudos, né, desses volumes que estavam dispostos lá no CONDEFAT, são 7 ou 8, se eu não me engano, eu comecei a estudar também a questão urbana da cidade e fui me interessando cada vez mais, né? Esse tema acabou se encerrando em 2002, e quase que 20 anos depois, né, graças ao Emerson e à Maitê lá de Itu, que criaram um projeto
que eu acredito que em algum momento eles vão falar, um projeto muito ambicioso e importante para a cidade e para o Estado, que é o reconhecimento de Itu pelo órgão federal, né, pelo patrimônio federal, inicialmente, né, como a cidade como um todo, e depois andar para outros níveis internacionais. Eu retomei esses estudos sobre Itu e o seu traçado urbano histórico, né, que, a princípio, é extremamente sutil, né, mas muito significativo quando a gente faz uma série de estudos articulados com outras questões, como a iconografia, como a documentação, e principalmente um dado que nunca, às vezes, é levado em conta, devido a uma tradição muito lusitana de interpretação do urbanismo brasileiro, é que Itu, de fato, nasceu durante, né, foi fundado, começou a se desenvolver urbanisticamente, ainda no período da unificação ibérica. E essa foi a pista que eu tive. Então eu vou aqui relatar para vocês hoje, essa tarde, conversar com vocês, um pouco sobre esse percurso que ainda está em andamento, né, que é compreender Itu dentro de uma tradição de cidades fundadas durante o período espanhol, né, e como essas diretrizes foram sendo mantidas mesmo após o final da unificação ibérica, que todos nós sabemos, foi em 1640, houve também um grande impacto, não só em cidades que foram fundadas entre 1580 e 1640, mas também a própria coroa portuguesa adotou outras posturas, principalmente relativas à questão da implementação de cidades e vilas no Brasil, até praticamente o século XIX. Eu vou ainda, não vou esperar um pouco, passa só um slide, por favor. Não, ainda só aqui, só para a gente ter como uma referência esse volume que eu já apresentei hoje. E eu não poderia deixar de iniciar falando sobre Itu, talvez daquele que seja o documento mais central dessa questão, né? O que era Itu no período do nosso padre jesuíno. E eu escolhi um trecho, alguns trechos dessa publicação póstuma do Mário de Andrade, da monografia sobre o padre jesuíno de Monte Carmelo, de 1945, que depois, com a professora Silvia, foi reeditado junto com a Telê em 2012, entre as páginas 41 e 43. E o Mário de Andrade, evidentemente, tenta construir o que seria essa cidade, né? Ele fala sobre Itu em vários momentos na sua biografia do padre jesuíno, mas esse trecho particularmente é interessante porque talvez ele tenha até caracterizado de um modo quase que caricatural a cidade de Itu praticamente até o período do Império. Então vamos lá. Mário de Andrade, 1945, página 41. Itu domina, embora desequilibrada na indústria e se provendo com o desleixo alimentar do brasileiro de sempre. Algum arroz, bastante milho, um pouco de café, gado quase nenhum e nem frutas. E por isso, logo ficou célebre o pomar que o padre Campos Lara fez plantar na sua chácara da vila. Mas por compensação, com uma centena de engenhos, suas 100.000 arrobas de açúcar, das fabricações de rapadura e aguardente, reina assim e abastança todos que cuidam de se enriquecer. Quase ninguém mora na vila, mas, de fato, passam um final de semana, weekend, às avessas higiênico. Semana durante o campo, domingo na vila. Esta era bem feiosa, com alguma rara casa de sobrado, a matriz desalinhada num pátio estreito e disforme, ruas também quase todas estreitas, que eram becos longos e pacientes. E se algumas delas se adornavam de um passeio de lajes de ardósia, né, o Mário não sabe que é Varvito, por enquanto, é da mesma família, vamos dizer assim, né? Lajes de ardósia, tirada de uma pedreira da região, não tinham, no entanto, calçamento nenhum, cheias de pedras e matacães. Era um alpinismo em tempo de seca e eram lamaçais tamanhos no tempo das águas, que as pessoas atolavam, como se dizia, até acima do tornozelo. Pequena, terminando de um lado no convento franciscano, do outro, nas terras largas do Hospício do Carmo, e tu ficava às moscas nos dias de semana.
As moscas ao gadinho reles passeando na rua e aos operários, tudo gado. Saint-Hilaire, em 1820, enumera também os comerciantes, entre a pouca gente semanal da vila, mas por um livro de registro de licenças de 1782 e dos anos seguintes, parece que nos tempos da chegada de Jesuíno, o que tinha de mais numeroso eram as vendas e botecos, mantidos por escravos de ganho e pretos forros. Nada impede, e por fora era bela viola. Há muita gente opulenta entre os 7.000 habitantes da comarca, mantendo casa na vila e gostando de arrastar um luxo. E tu domina, sempre citada agora, sempre a primeira nesse fim de século maldito. Próximo. Estudar as cidades coloniais brasileiras sempre foi um grande desafio para nós, né, e para os portugueses que também se interessaram. Primeiro porque nós não temos ainda uma consciência clara e larga sobre toda a documentação existente, seja ela as ordens do reino, seja ela cartografia histórica, como esse belo mapa desenhado da cidade de Salvador durante o período da unificação ibérica, seja porque nós ainda temos uma espécie de linha mestre de interpretação das cidades brasileiras que se marca, evidentemente, por uma interpretação de cidades similares às cidades lusitanas. E a gente verá que não é bem assim, né? A cartografia, de fato, foi e é um grande instrumento importante e, sobretudo, ela permite que nós façamos um salto muito interessante, a comparação com a realidade. Ou seja, é necessário, para nós estudarmos as cidades brasileiras do período colonial e até mesmo imperial, que a gente tenha, de um lado, esses documentos todos, entre eles destacando a cartografia, e, de outro lado, um belo levantamento, muitas vezes de cunho arqueológico das nossas cidades, para que a gente entenda, de fato, a configuração desses espaços e a intencionalidade com que eles foram construídos. Próximo. Muitas vezes a gente não vai encontrar, né, e a gente tem a grande esperança, se no universo espanhol havia um conjunto extremamente farto, né, e isso foi publicado nos anos 30 do século passado, de indicações esquemáticas de cidades em todas as possessões espanholas, no Brasil a gente não vai ter a mesma situação. Graças, e eu vou mostrar daqui a pouco, a um professor nosso da USP, né, o professor Nestor Goulart, que hoje a gente consegue ter uma boa visão do conjunto cartográfico histórico do Brasil. Mas a gente não vai encontrar, por exemplo, situações como essa, né, da cidade de Santiago, né, de Caracas, onde haveria, de fato, uma clara definição de planejamento, de desenho, de regularidade, de organização das cidades. Próximo. O Brasil, vejam só, esse é o famoso mapa, né, da Carta do Brasil de 1519. E por que ele é um mapa tão importante para nós? Se vocês verem, e é maravilhoso ver esse mapa desse tamanho, é que eu não sei se vocês... Uma série de pequenos riscos, está um pouquinho desfocado, mas já existiam mais de 600 localidades denominadas ocupações, sejam elas por regiões de porto, sejam elas por pequenos assentamentos, sejam engenhos, que já demonstravam que o Brasil, nos primeiros 20 anos de ocupação europeia, já possuía uma grande densidade de denominações de ocupação e, portanto, a questão do território sempre estava colocada em primeiro lugar para a coroa portuguesa. Próximo. Nós vamos encontrar, por exemplo, nos relatos, os primeiros relatos sobre o Brasil, e aqui nós temos 3 exemplos, o Hans Staden, o André Thivet e o Pedro de Magalhães Gandavo, que, embora os interesses, a princípio, sejam interesses de cunho social, de autonarrativa, no caso do Hans Staden, né, uma espécie de diário que procura relatar suas aventuras nas 2 viagens que ele fez ao Brasil na primeira metade do século XVI, em muitos deles nós vamos verificar exatamente a questão da preocupação dos assentamentos, das localidades, das pequenas vilas, e como que o Brasil foi, de fato, se desenvolvendo e implantando essas primeiras ocupações. Próximo.
E essa é uma das tantas ilustrações feitas para o livro do Randstaden, que ilustraram o livro do Randstaden. Aqui a gente vê, por exemplo, lá em cima, o engenho dos Erasmus, né? A gente vê a vila de Bertioga um pouco mais à esquerda, deslocada. Nós vemos o canal principal de Bertioga, a cidade de São Vicente. Enfim, mesmo sendo ilustrações muito funcionais para a narrativa de Randstaden, preocupado exatamente em elucidar e escandalizar a Europa com o seu contato com os indígenas canibais, a gente percebe que há, por parte, né, dessas publicações do século XVI, se nota que, de fato, nós temos início de uma densidade urbana, uma densidade de ocupação do território extremamente significativa. E não podemos esquecer, né, que as primeiras iconografias, que não são iconografias reais, né, elas são, como a gente diria, verossimilhantes, né, elas são compostas e construídas, mas podem exatamente retratar estruturas que poderiam existir, são as pinturas dos artistas que vieram com Maurício de Nassau, e aqui são alguns exemplos, né, esse é o festejo do Arraial do Franz Post, que eu falo que é a primeira representação da casinha do banheiro, né, em taipa de mão, né, próximo. E aqui uma vista maravilhosa, onde mostra a cidade do Recife, que começa a se estabelecer fortemente na ilha, e uma parte da cidade de Olinda, e evidentemente uma arquitetura caracterizada, batava, né, holandesa, que provavelmente não reflete a situação que de fato existia. Próximo. Nós tivemos uma voga muito forte. Quem se lembra que estava aí acompanhando, por exemplo, as comemorações dos descobrimentos no ano de 2000. Aliás, aqui, esse museu nasce em função dessa grande exposição, né? Brasil mais 500, né? E o Emanuel Araújo era o curador exatamente desse grupo que depois caminhará para o Museu Afro-Brasil. Nós tivemos também em Portugal um movimento muito interessante. Aqui vocês estão vendo, em 1999, uma revista que foi fundada alguns anos antes, que teve como objetivo fazer o grande balanço, são edições muito bonitas, grandes, e que lançaram exatamente uma grande interpretação sobre o patrimônio de matriz portuguesa no mundo, né? E entre eles, evidentemente, o Brasil tinha grande interesse. E do lado, vocês veem duas publicações de 2012, coincidem no mesmo ano, né? Uma organizada aqui pelo José Geraldo Simões, professor nosso aqui de São Paulo, e o Manuel Lobo, sobre o urbanismo de colina, né, que se configura como uma morfologia de implantação de cidades ocupando área alta e área baixa, e Salvador, evidentemente, é o grande exemplo, e o do professor Manuel Teixeira, que talvez seja o maior especialista entre os especialistas de história do urbanismo no universo luso mundial, né? Onde ele fala exatamente das características que teriam as cidades de matriz portuguesa. E ele ressalta, é claro, fazer uma síntese desse, é um livro muito interessante, muito denso de exemplares, mas ele resume isso logo no início dos primeiros capítulos, né, que a cidade portuguesa ela tem uma vinculação entre o que é vernacular, a atenção ao território, aos recursos geográficos, e por isso ela admite, né, certas sinuosidades, certas adaptações à topografia, ao mesmo tempo ela tem alguma regência geométrica devido às necessidades da influência, sobretudo, do Renascimento chegando em Portugal a partir do século XV e XVI. Então isso seria uma matriz portuguesa em várias situações, e ele faz uma série de análises de cidades fundadas por portugueses no Brasil, evidentemente, na África e na Ásia. Próximo. Eu não poderia deixar de mencionar, né, já o professor Nestor Goulart Reis Filho, que faz os seus estudos desde os anos 60, e em 2000, no MASP, né, ele faz um lançamento do livro Imagens do Brasil Colonial, com uma grande exposição, que eu tive a oportunidade de participar também da curadoria de uma parte dela, e também relança um livro que ele já tinha publicado em 1969, esse Evolução Urbana do Brasil. E certamente são dois
livros, 2 textos que trazem, de um certo modo, a referência básica, o ponto de partida para quem quer estudar exatamente as cidades brasileiras e sua documentação, especialmente cartográfica, e o seu modelo de implantação, né? Quais são as lógicas dos seus espaços, quais são as demandas. E o professor procurou, desde os anos 60, mostrar que havia também uma regularidade da implantação de certos edifícios, da localização desses edifícios e de todo o tratamento urbano que esses edifícios deveriam exigir, principalmente das cidades mais importantes do Brasil, especialmente no litoral, no século XVII e XVIII. Próximo. Bom, e aí, para dar um exemplo, né, dessa questão, talvez a cidade mais portuguesa que nós temos no período entre os séculos XVII e XVIII, que é a cidade de Olinda, né? É uma cidade extraordinária, inclusive é curioso porque ela vai ser, de um certo modo, negada, ou vai ser, não negada, mas enfim, vai ser contraposta à proposta dos holandeses durante a ocupação que eles fazem no início do século XVII. Mas, próximo, Meire, por favor. É uma cidade que tem, vamos dizer assim, aquelas características que tanto o professor Manuel Teixeira quanto o professor Nestor Goulart vão coincidir nas suas interpretações, que é uma certa regularidade do traçado, que era importante para a definição dos quarteirões, a disposição de um recurso urbanístico que se chama largo, né? Isso talvez seja uma das coisas mais características portuguesas também, é a abertura, né, do leito viário para dar preferência a alguma fachada, alguma volumetria, e, de fato, uma organização e ocupação por parte das habitações, né, esse modelo, né, muito tropical, que aconteceu particularmente no Brasil, em várias cidades, inclusive durante o período espanhol, de dominação espanhol, que é a ocupação dos perímetros dos quarteirões e nós temos no interior das quadras os jardins, né, ter os lugares para plantar as árvores, onde ficavam os animais, onde ficava, enfim, o quintal, o famoso quintal que a gente utiliza ainda na nossa linguagem. Próximo. E dos aspectos mais interessantes, um espaço que eu acho que também é muito característico da cidade lusitana, é o Rossio, né, que é um espaço, talvez, colonial que mais desapareceu nas nossas cidades, né. O Rossio era uma praça, geralmente no extremo perimetral do núcleo urbano, onde, de fato, chegavam as mercadorias, onde eram depositadas madeiras para uma grande construção, onde as tropas inicialmente se instalavam como ponto de referência. Aqui vocês estão vendo uma gravura da viagem do Miguel Dutra pelo Vale do Paraíba. Esse é um detalhe onde a gente vê, ao longo, né, do rio, a presença do Rossio e o depósito das madeiras que acabaram de chegar para fazer alguma grande construção. O Rossio é um dos elementos mais característicos desse urbanismo português e que praticamente nas nossas cidades ele foi desaparecendo ou se transformando numa outra praça, uma praça mais nobre, revitalizada, ou simplesmente sendo ocupado com habitações, né? Próximo. E chegamos àquelas 3 iconografias importantes do período próximo ao... Agora eu acho que vou pedir para desligar a luz. É possível desligar toda a luz? Para que vocês possam ver. E aí, essas 3 obras, né, o Edmund Pink, o Jean-Baptiste Debré e o Miguelzinho Dutra, né, que é essa equipe do Ornamenta. Aqui vocês estão vendo o esboço, né, da cidade de Itu, de 1823, completo, que pertence ao acervo do MASP, né? Isso foi uma indicação recente da pesquisadora Marli Rodrigues, que está trabalhando no inventário do patrimônio de Itu. E aqui o detalhe do eixo que o Mário de Andrade cita, né? Começando pelo Carmo, terminando pelo Convento de São Francisco, onde a gente vê, a partir das aquarelas, dos detalhes dessa aquarela, né? Como estava configurado exatamente o grande, né, conjunto franciscano, né, na sua vista muito pouco conhecida, né, e que depois vai ser totalmente demolido. A área intermediária, né, e ali está a igreja provavelmente da Ordem Terceira. Depois nós temos a matriz, né, da Candelária, já na sua nova posição, a matriz que anda
por vários, né? Ela inicialmente ela seria na região do Santuário do Bom Jesus, depois ela vai para o centro da Plaza Maior, que vou falar para vocês, depois ela volta a ocupar uma área do ângulo, né? E por fim o Convento do Carmo, a gente pode notar aqui, né? O Hospício do Carmo, como o Mário de Andrade fala, na parte superior. Próximo, Mei. Aqui é uma vista ainda subindo mais para perto do... descendo, né? É a área já final, e aqui está o nosso cruzeiro, que está em restauro atualmente. Uma outra capela, que, se eu não me engano, essa daqui não sei se seria São Benedito, mas aí só o Emerson pode confirmar. Cadê o Emerson? Está aí ou não? Hã? Saiu? Emerson, aqui do Edmund Pink, ó, depois ali embaixo é a São Benedito? E eu... É o Padre Bento. Então, ainda existe? Acho que não, hein? Acho que já foi demolida. A Igreja de São Lázaro. Tá. Entendi. Próximo. E aqui a parte ainda de cima, né, lá do patrocínio, que é o outro lado da gravura. A gente nota, né, a marcação dos quarteirões lá em Olinda, então a ocupação do perímetro dos quarteirões, como a gente pode notar, né, e os telhados com as cumieiras paralelas às ruas. E aí subindo ali para a região do patrocínio. Próximo. Essa é outra vista que, de acordo com o Jaelson, não é do Debré, mas é sim, viu, Jaelson? E é uma vista também já bastante, é uma aquarela já bastante conhecida, próximo, que tem o eixo, né, sempre marcando essa coisa marcando esse vetor, né, de crescimento do eixo que vai exatamente do Carmo até os franciscanos. Aqui, exatamente a parte de cima, né, onde nós temos a Candelária, a matriz, e lá embaixo, né, colocado aqui, ó, a capela provavelmente da Ordem Terceira. Próximo. E por fim, a outra imagem, a mais já distante, né, da data do período de vida do padre jesuíno, que é do Miguel Dutra, que também é uma aquarela muito interessante, também muito expressiva. O Miguel que fez talvez com certeza muitos registros da cidade de Itu. Próximo. Essa é uma reprodução que a Meire me passou, a Silvana me passou. Tem esse superlativa disposição da matriz, né, com as janelas praticamente do coro são quase da altura das casas que estão representadas aí, e aí de fato ele está, né, utilizando um recurso, né, de representação para dar um valor significativo para a matriz. Tem uma suposta presença do coro-shell da Capela de Santa Rita, mas a gente não tem certeza, né, que também é outra edificação que já existia, próximo. Aqui a região de cima do Carmo, né, onde a gente vê, inclusive, o colégio e o Carmo aqui à frente, sem a torre sineira, como a gente pode notar, e com a presença, né, da área dos jazigos, que vai ser projeto do Miguel Dutra, que depois será totalmente demolido. Próximo. Aqui a área dos franciscanos, né, a área do bloco das celas monásticas, a capela da Ordem Primeira, da capela da Ordem Terceira, e um pouco deslocado, talvez, né, numa posição que poderia ser talvez um pouco mais próxima ali, o nosso cruzeiro que está em restauro. E aqui a visão completa do conjunto. Bom, para nós estudarmos, portanto, vejam, a gente tem 3 vistas muito interessantes, todas elas enfatizam a questão desse desenvolvimento alongado na área mais alta dessa situação topográfica. Próximo. E, além disso, né, o Miguelzinho fará uma série de aquarelas pontuais, e é muito interessante porque
ele não é um pintor, como até antes do trabalho que a Silvana defendeu há 2 anos atrás, era às vezes colocado, geralmente como um aquarelista, um vedutista, uma espécie de Debré caipira, mas ele de fato tinha um interesse como construtor, como pintor, como, enfim, alguém que se interessava por os aspectos da manufatura de um modo geral, em todas as escalas. Ele, por exemplo, representa a Misericórdia de Itu na fase final de revestimento da taipa. E é muito interessante porque a gente vê o revestimento sendo feito exatamente no primeiro andar, e no segundo andar a gente ainda nota, né, a taipa sem o revestimento de argamassa, com os cabodás, que são essas aberturas utilizadas para fazer, né, o engaste das formas de taipa e seguindo a partir de uma peça chamada podo, né? E nós temos ainda algumas traves presentes dentro dos cabodás que serviam ao mesmo tempo, esses buracos, né, redondos, serviam ao mesmo tempo para apoiar exatamente os andaimes de acabamento. Próximo. Assim como, por exemplo, o jazigo, né, a capela que estava, né, ali na região do Carmo, lateral direita do Carmo, e que depois foi posteriormente demolida. E aqui nós temos as duas, né, a fachada principal, onde tem o emprego e a representação do varvito, né, o revestimento do basamento da fachada, e a parte interna com todas as áreas aí dos enterramentos e do ossário. Próximo. Além do que também esse outro colégio que é apresentado, né, e é uma outra aquarela que mostra, por exemplo, que ele tem uma atenção particular pela estrutura, né, pela asna do telhado, né, e ele representa isso muito bem. Ou seja, o Miguelzinho ele tinha um grande interesse também em ter no seu trabalho de aquarelista, que eram aquarelas realmente pequenas, em também registrar e servir uma espécie de suporte de memória, de conhecimento, de registro das técnicas que ele tanto se interessava e praticava, né, como arquiteto. Aqui é um exemplo, um detalhe, onde a gente vê a representação do varvito, né, que revestia a parte de baixo, né. Talvez seja uma das raras representações que a gente tem desse tipo de pedra na iconografia em São Paulo. Próximo. Ou, por exemplo, o entelhamento de muros de taipa, né? Isso é um detalhe da aquarela dele. Olha só que interessante, corretamente colocado, né? E que instrui muito bem, não só o Miguelzinho, mas provavelmente aqueles alunos e outros a qual ele se referia, inclusive muitas vezes como professor, né? Ele praticava isso. A Silvana descobriu, né, que alguns dos seus cadernos eram emprestados, alguns dos seus desenhos eram emprestados para os alunos estudarem. Próximo. E aqui um detalhe, né, da parede de taipa de pilão. Próximo. Outro detalhe. Né. Além disso, no período próximo à presença do jesuíno do Monte Carmelo em Itu, nós vamos ter também um outro registro, que é do engenheiro José Custódio de Sá e Faria, que está percorrendo, né, a região sudeste, especialmente sudeste do Brasil, para fazer os estudos de demarcação cartográfica e importante das discussões sobre o território brasileiro em relação às outras colônias espanholas. E um dos cadernos que nós temos lá no Itamaraty, que foi produzido pela professora Beatriz Piccolotto da USP em 2009, né? O professor Nestor Goulart também já havia produzido isso em 2000, são os mapas onde ele fala das visitas que ele faz a algumas das cidades da bacia do Tietê, né? Já que ele faz esse percurso entre o Paraná e o rio Tietê, a bacia do Tietê. E aqui eu coloquei de lado exatamente o registro que ele faz da cidade de Itu. É muito sumário, né? Ele faz 2 registros. Esse, que é um pouco mais específico, onde ele coloca o Carmo, né? A área da nova matriz, né? Matriz nova que está sendo construída, e também ali a região do São Francisco, né? Onde ele coloca a casa de Câmara e Cadeia, e tem um suposto pelourinho, pelo que a gente entende, essa pontuação que está aqui, né? Vejam a ocupação dos quarteirões. A gente nota, né, que ele, enfim, essa grande praça, ele tem definição que ele não entende muito bem. Ali também
a matriz do Bom Jesus, que ainda aguardava a conclusão da nova matriz, né, que é hoje o nosso santuário, próximo. E depois nós temos também um outro mapa que foi publicado, né, que está também no acervo do Itamaraty, no fundo Brehring, e é sobre a derrota da viagem que fiz do Iguatemi por ordem do Real, Custódio de Sá e Faria, Brigadeiro dos Reais. E aí nós temos ali uma representação da bacia do Rio Tietê, próximo. E o detalhe é muito interessante, aqui ele já representa, né, Itu de um modo mais adensado, né, com esses telhados em tijolo, em telha cerâmica, como vocês podem notar, né. A grande Plaza Maior, né, que está bem evidente aí, né, e a regularidade dos edifícios, dos quarteirões, né, da ocupação colocada bem evidentemente, no alto de uma colina que ele também ressalta, com essa textura de linhas, né, a disposição, né, em pequena acrópole da cidade, quando ela foi conhecida por ele. Próximo. E aí passamos, né, isso, vamos dizer assim, o outro registro mais importante que nós vamos ter passados já mais quase 200 anos vai ser a pesquisa, né, que o Walter Toscano, Jaelson e outros grandes pesquisadores ali fazem e começam a reconstruir a cartografia a partir de referências ou documentais, né, ou referências cartográficas, como é o caso dessa planta publicada nesse grande dossiê, que depois o Jaelson pode até falar um pouco mais para nós como foi os bastidores desse trabalho. Próximo. Aqui um outro desenho, né, que está também nesses estudos, né, e a gente vê claramente, né, aquilo que a gente chama, né, que no Condefat era chamado de grande eixo, né? Aqui a Praça Maior, que já está ocupada, até chegar na região do Carmo. Próximo. Bom, e aí, como eu disse para vocês, qual foi o meu interesse, né, em estudar essa Itu do padre jesuíno, do Miguelzinho Dutra? É verificar se esse traçado urbano, né, que nós temos ainda uma discussão, né, que pode relativizar em que momento exato a vila começa a ganhar essa consistência urbana, mas era a relação dela com outras cidades fundadas no mesmo período pela coroa espanhola ao longo de toda a América Latina. Eu acho que essa talvez seja uma das contribuições que nós devemos avançar agora nos próximos anos, né? É colocar o âmbito latino-americano, de fato, como o grande interlocutor para entender as nossas cidades, e particularmente a cidade de Itu. Aqui vocês estão vendo a cidade do Panamá, com a Plaza Maior, né, com a matriz, os conventos que são colocados nos perímetros, sempre seguindo esse eixo no qual se coloca dos dois extremos da cidade a presença de ordens monacais primeiras, né, ordens religiosas primeiras, que teriam a função, de acordo com as determinações da carta do Filipe II, dos anos 70 do século XVI, as ordenações filipinas, que depois vão ser consolidadas em 1604, numa grande publicação pelo Filipe III, é que as ordens principais nós temos que ter à disposição dos extremos da cidade, para que elas se transformem em anteparos, né, religiosos para o convívio com os nativos, como assim está escrito nas ordenações, né, com os índios, com os habitantes do local. Próximo. Aqui nós temos também a cidade de Quito, né, que tem a mesma organização, né, esse é um mapa também do século XVII. Vejam, né, que a partir, não tanto a regularidade de xadrez, né, porque nós não temos uma isonomia no desenho na largura dos quarteirões, é uma organização realmente alongada a partir desse grande eixo pontuado por dois conjuntos. Próximo. Aqui, se eu não me engano, é a Praça Maior do México, né, da cidade do México. A mesma questão, é claro que ali nós temos uma outra situação, que são as ocupações pré-colombianas, né, que induzem também esse tipo de desenho da cidade. Próximo. Aqui é a cidade de Lima, né, no Peru, próximo. E a cidade de São Domingo também, a mesma situação, ali o centro histórico, próximo. E talvez aquela que mais seja próxima à cidade de Itu, em termos de organização morfológica, é a área, né, que a gente chama da área fortificada de Cavite, na capital das Filipinas, fundada exatamente pelos espanhóis, na cidade de Manila.
Aqui é um mapa de 1662, próximo. E aí nós temos esse detalhe, né, no qual a gente vê, né, os dois grandes conventos, de São Nicolau e de São Fabrício, se eu não me engano, né, passando pela Plaza Maior, com o conjunto da matriz. Né? E vejam aí a organização dos quarteirões, desse eixo, sempre ou no sentido leste-oeste ou norte-sul. Próximo. Quando nós vamos buscar uma metodologia para estudar os traçados das cidades, a gente entra numa área de disciplina dos estudos de urbanismo que se chama morfologia urbana. É uma área muito rica, muito interessante, né? Ela existe já, ela praticamente nasceu junto com a possibilidade das fotografias aéreas, dos grandes levantamentos cartográficos. É uma disciplina que se desenvolve durante todo o século XX e, particularmente, na segunda metade do século XX, nós vamos ter resultados muito interessantes de análise comparativas, por exemplo, de traçados de cidades. Estudos de morfologia urbana não são necessariamente restritos por um só tipo de ferramenta interpretativa gráfica do desenho das cidades. Isso é uma coisa importante, né? Ou seja, se analisa a partir do concreto, do que a cidade de fato é, né? Com o seu traçado, com a sua densidade. Eu vou mostrar para vocês pouquíssimos exemplos de variáveis ferramentas que se pode utilizar para fazer o estudo da morfologia urbana. Aqui, por exemplo, se destaca o traçado na mesma escala de várias cidades, tanto cidades mais recentes, como Dubai, né, cidades, por exemplo, que cresceram no século XVIII e XIX, como Osaka, como a cidade bimilenar de Paris, né, como, por exemplo, Portland, que é uma cidade relativamente moderna nos Estados Unidos, e há aqui o trecho, né, do Campo de Marte da cidade de Roma, né, que aí tem os seus 2.200 anos de existência. Próximo. E muitas vezes também se procura trabalhar ao contrário, a densidade construtiva, o quanto que ela induz a presença de ruas e avenidas, e praças e largos. Vejam que curioso, né? Brasília, quando eu isolo apenas os elementos construtivos, as massas construtivas, né? E vejam, por exemplo, as outras cidades, com as suas massas construtivas. Né? E isso deixa muito claro, é um outro tipo de abordagem, outro tipo de ferramenta, que eu consigo perceber a grande diferença, né, de concepção, seja ela espacial, seja ela urbana. Próximo. E voltando para Itu, né, o que nós temos seguido em termos de estudos, né? Aqui a aquarela do Miguelzinho, próximo. A gente percebeu que nós temos lá no 1, né, o largo do, como diz o Mário de Andrade, do Hospício do Carmo. O 6 é a nossa matriz da Candelária, na posição que ela está hoje. O 2 é a Plaza Maior, né, tendo a grande referência que ela teria sido originalmente. Ela tem um quarteirão hoje que avançou sobre o espaço, sobre o desenho dela. O 5 é a Igreja de Santa Rita com o seu largo posterior. O 4 é a relação entre a antiga matriz do Bom Jesus, hoje santuário, e provavelmente a Casa de Câmara e Cadeia, uma praça que inclusive está passando por obras agora, né? E o 3, que é o largo e o convento, né? O espaço, o antigo espaço do convento franciscano, que hoje apenas resta o largo, a área grande, a praça, na verdade, não é um lago, é uma praça, e o cruzeiro que está sendo restaurado. Próximo. Então, mais ou menos para vocês terem, né, o que seria o diagrama morfológico dos espaços desse eixo simples, né, mas que garantiria essa matriz filipina na origem da cidade e que foi sendo paulatinamente construída, não foi interrompida, embora a matriz mudasse de posição, né, fosse até no centro da Plaza Maior, que é uma tradição portuguesa de fazer o edifício principal numa praça isolado. Acaba-se demolindo essa antiga matriz e construindo, né, a matriz que nós temos hoje, que é o número 6, colocada exatamente respeitando e enfatizando esse grande eixo que passava lá de cima do Carmo e chegava até o São Francisco. Próximo. É isso. Acho que vamos conversar um pouco. Obrigado. Bom, meu nome é Jaelson Trindade, eu sou aposentado do IPHAN, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e
como ele disse, trabalhei bastante também com o Itu nos anos 70, na segunda metade da década de 1970. Em relação a essas questões, por exemplo, um dos problemas que eu acho que gostaria que eu comentasse é que eu trabalhei com um arquivo que já era um arquivo bastante exaurido, quer dizer, faltava muita coisa já no arquivo camarário, quer dizer, que mostrava a cidade, a gestão da cidade e tal. Quando eu comecei a trabalhar em 77, 78, ainda alguns livros do século XVIII, pouquíssima documentação, mais do século XIX, começo dessa época que ele mostrou, e pouquíssima documentação avulsa da administração do século XVIII e do XVII. Nem existia nos arquivos da cidade. Entretanto, aí eu tenho um dado, depois o arquivo pegou fogo. Eu fiz muitas anotações, muitas. Coisas que eu usei nesse volume sobre a formação. Eu fiz um volume sobre a formação urbana da cidade. E depois, na discussão com o arquiteto João Walter Toscano, eu não sei desenhar, né? Arquiteto, aí ele foi pondo, olha, com base na documentação mais variada, que era a documentação populacional, do censo populacional, que existia desde o século XVIII. Isso ajudava a perceber uma certa expansão da cidade, o nome das ruas, como elas se ampliam, desdobram, né, os quarteirões. Depois eu tive acesso a cobrança de décimas urbanas, de portas e deu para ir conhecer a cidade. Entretanto, depois que eu voltei, o trabalho foi terminado, o que aconteceu? Foi feito uma de organização, a Câmara ficou tão interessada que fez uma organização, porque era tudo em prateleiras, tudo misturado. Eu tinha que desdobrar, separar, não tinha organização nenhuma. Mas aí contrataram um pessoal para fazer isso, depois que eu já não estava mais por lá, e fizeram. Mas mais 2, 3 anos depois, pegou fogo o arquivo da cidade, o arquivo administrativo. Isso dificulta muito, né? Quem está estudando, como o Tonhão, o Emerson e tal. Entretanto, algumas coisas eu resgatei e gostaria de comentar com você. A área que você chamou de Praça Maior, o documento, vamos dizer, de fim do 18, começo do 19, chama de Os Currais, o Curro da Vila. Isso é interessante, né? Não era exatamente uma praça nesse período. Eu tinha anotado alguma coisa, eu acho que eu tinha anotado isso do coisa. E o importante que você falou, a questão de que você, na cidade, mesmo São Paulo, quando você implanta uma vila, ou melhor, uma freguesia, um povoado, e ele vai realmente ganhar quando ele vai ganhar um estatuto de cidade, de vila, né? Naquele tempo de vila, aí a Câmara tem que estabelecer o cordeamento e a organização das quadras. E o tamanho de lotes, inclusive. Porque vai entrar o jogo da compra, da venda, da herança. Isso determina muita coisa. Então, isso era obrigatório, né, na cidade, cidades novas que se fazem, né? Isso era obrigatório. Você pensar numa cidade medieval, era diferente. Mas se você pensar em termos... Todo lote em São Paulo era medido, eu vi nos inventários antigos, século XVII, era estabelecido, era tudo contado em lanços, transformado o lanço em braça, braça em palmos. É assim, para dizer que o cara é dono daquilo, às vezes ele é dono de 2 lotes, né? Então, tinha que realmente ter essa ordenação. É claro que tinha áreas da cidade em São Paulo que eu percebi, no século XVII, isso é um contraponto, que as casas estavam desalinhadas, não era um lugar ainda ocupado, alguém fez casa. Isso aconteceu. E pelo que eu estudei, aconteceu também isso.
você tem aquele eixo que é traçado, que é um eixo de ocupação central da colina. É obrigatório você ter um caminho direto de interligação, não serpenteando, não precisa, né, naquela topografia. Então você tem a questão das aguadas, da proteção, e tem tudo isso. Então, há disposições, por exemplo, do pouco que eu anotei na Câmara Municipal, do final do 18, 1790, por aí, de uma decisão de que não podia, em nome das luzes, ter mais casa fora de alinhamento. Já é uma disposição. Eu entendo esse desenho do Brigadeiro, aquele mais completo, com uma preocupação de implantação de peso no território do governo. Quer dizer, qual era o limite de você ter as quadras dentro do padrão que o governo iluminista do Morgado pretendia. Isso ele fez para as outras cidades. Até onde ela iria, dá para ir no terreno, mandava gente para ver isso, e aí ele pensava, ela vai ter que ter tantas quadras, mas ficava essa ideia. Eu acho que é o que eu posso falar. Você tem toda a razão, porque é o que a gente nota no universo na administração portuguesa do Brasil, na segunda metade do 17, no 18, né, sobretudo também, e que mostra exatamente essa derivação, esse alinhamento com essas concepções que estavam já colocadas ali durante a unificação ibérica, entendeu? Portugal vai levar muito isso à frente e vai cobrar isso. Né? Portugal, é uma outra coisa que eu só queria acrescentar uma coisinha. É claro que a bibliografia antiga, e sobretudo a base disso, ou desse entendimento e de interpretação, começa com o estudo do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, de 1936, sobre a questão da ocupação portuguesa ser meio uma aventura, né? Enquanto que o mundo espanhol era o que ele mostrou, o ladrilhador, né? Tudo ortogonal, né? Vamos dizer, uma dominação do espaço em enredrez, como ele chamava. Né? Bem, e agora? Espera, onde é que eu estava? Hã? Ah, sim. Mas eu acho que eu perdi. A Covid pega a memória. Covid pega. Não, mas obrigado, Jaelson. E eu acho assim, o Jaelson ainda tem esse arquivo maravilhoso que nós temos, viu, Emerson, que lá na casa dele, e tudo, inclusive o Jaelson, e levar embora para Itu, não é, Maitê? Porque, vamos dizer assim, ele foi a pessoa que hoje está aqui conosco, felizmente, que ainda teve um momento muito fortuito de pesquisa, né, com esse material. Né? Então, portanto, as anotações passam a ter uma importância. O arquivo do Estado, do que seria a sede da província, a cidade de São Paulo, também tem informações imensas sobre tu. Então, toda a minha pesquisa também foi para a cartografia, o Arquivo Nacional, o Arquivo do Itamaraty. Eu também reproduzi aquela desenho primeiro, o esboço do Saifaria, em 78. Eu reproduzi aquele desenho. Depois... perdi, de novo. Sim. Então, a documentação do Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, quer dizer, aquela pesquisa, aquele contrato com o DEFA, permitiu uma pesquisa amplíssima sobre Itu, desdobrando para vários, sobretudo arquivos eclesiásticos, diocesanos. Foi muito amplo, eu tive tempo para fazer tudo isso. Então, foi muito rico mesmo. Para mim, tem uma importância, e eu acho que esses avanços agora, porque para mim ficou lá atrás, né? A coisa depois não nunca foi publicado, teve os volumes lá, e devia publicar. Obrigado. E eu vou pedir, eu não sei, acho que
Emerson não vai falar sobre isso amanhã, mas ele vai falar agora, porque é o seguinte, é uma pesquisa que está em curso e começamos agora a entrar nas cartografias. E o Emerson está trabalhando com essas cartografias e percebeu um movimento, exatamente no início da unificação ibérica, de organização dessas ocupações ali na bacia do Tietê, para se mostrarem para o rei Filipe II, não é isso? O seminário do Jesuíno, a gente está tendo essa provocação em relação à cidade, porque acho que o âmago espelha muito do nosso desejo em conseguir conquistar essa chancela para o município. Eu venho do universo da museologia, que é um universo muito pequeno, e quando foi criado o doutorado, acabei que o doutorado foi feito junto com o MAST, o Museu de Astronomia e Ciências Afins. Então, por uma série de questões, a gente frequentava as aulas de astronomia. Com as pesquisas novas que a gente tem olhado para as cartografias, uma das coisas que a gente fez foi lançar mão das cartas celestes. As cartas celestes eram pontos muito importantes para como que os navios e dentro do continente as pessoas tivessem meios de se locomover. Evidentemente que toda essa tradição que a gente está falando é uma tradição indígena, né? Só quem sabia desenhar e escrever acabou ganhando todo esse conhecimento, mas eram os índios que há milênios nos peaberus já sabiam os caminhos, essas interconexões e a maneira mais fácil de acessar os lugares. E pontos importantes para nós, nessa diagonalidade do peaberu, que liga o Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico, nós temos aqui uma ramificação que perpassa o rio Tietê, porque a bacia do Tietê está interligada à bacia amazônica e à bacia da Prata, do Rio da Prata. Então, é um ponto significativo de deslocamento milenar. Quando isso vai se tornar nas cartografias, a gente começa a perceber a região de Itu e Sorocaba presentes nas cartografias por uma situação muito peculiar. É exatamente o ponto entre o mar e a navegabilidade do porto que passa a linha do Trópico de Capricórnio. Então, eles precisavam tomar alguma localização para eles darem essa indicação. Então, a gente começou a ter um manancial de cartografia gigantesco desde 1540, onde já começa a aparecer os pontos de São Vicente, Santos, São Sebastião, Mogi das Cruzes, São Paulo, e aí Sorocaba e Itu, né? Sorocaba muito ancestral, né? Esse período da União Ibérica foi o período de Serorico, que é a montanha de prata, e tinha uma expectativa gigante de Araçariguama de se ter metais preciosos, né? Então, a gente vê um morro chamado... Araçoiaba. Primeiro, a cidade de Araçoiaba tinha uma primeira designação chamada Nossa Senhora do Monte Serrat. Posteriormente, quando a gente tem a União Ibérica, na cartografia, né? Então, 1540 aparece Monte Serrat, 1580 ela desce do morro e começa a aparecer como Vila de São Felipe, de um lado oposto ao rio Sorocaba, e posteriormente a União Ibérica, né? No início do século XVII, aí ela atravessa o rio, pega o pelourinho da cidade, põe do outro lado do rio, porque sabiam que iriam receber as diligências da Espanha, falou, tem que organizar esse território, e aí troca o pelourinho de lugar e começa a escrever Sorocaba com C cedilha, né? Mas isso é um spoiler aí do que a gente vai apresentar, Deus queira, lá na Espanha, em novembro, que é essa posição, né? E Itu está relacionada a isso, porque Itu era uma comarca gigantesca e era o ponto onde você, de fato, encomendava as embarcações, né? E a nossa grande expectativa é que esses relatos todos, uma parte significativa da história, esteja no Arquivo das Índias de Sevilha e em outros lugares. Coisa que a historiografia, a gente está passando pelo centenário aí das grandes escritas do Toné, do Mário de Andrade, de tantos outros baluartes, o Sérgio Buarque de Holanda, para a gente tentar revisar essas histórias, porque a gente ficou muito eclipsado nessa perspectiva de poder estudar esse momento da fundação do país voltado com a Espanha. Então, a gente é muito carente de documentação. Araci Amaral, acho que fez o primeiro trabalho, depois do engenheiro, que era o de 1966. Chico, Isso. O Francisco Dias de Andrade. Isso, depois dele eu acho que Araci Amaral é a grande publicação, né? Mas é isso, que a gente localizou
pelo menos uns 18 mapas que dá essa sequência, essa evolução aí. Que para nós é muito significativo. Você tem uma vila de São Felipe do lado de Itu, faz mais do que um espelhamento aí. É isso. Obrigado. Mas alguém teria algo a falar? Abílio? Na verdade, eu falei boa tarde, não saiu no microfone, agora sim, né? Na verdade, é só uma lembrança que você falou da Araci Amaral, me lembrei de que ela comenta isso foi mencionado pela Emma Young no nosso livro Tebas, um negro arquiteto na São Paulo escravocrata, de que o chafariz da misericórdia teria sido a primeira tentativa de embelezamento público da história de São Paulo. Né? Não sei se você... Então, não sei se você tem esse registro para lembrar essa menção. Eu não tenho. Eu acho assim, eu acho que não tem uma questão interessante e a gente está verificando isso porque da habilidade do Tebas, né, no restauro do Cruzeiro, onde a gente está podendo chegar. Vocês acho que tiveram essa experiência também, né, de subir nos andaimes e ver o Cruzeiro ali tete a tete, né? E o chafariz, eu pelo menos conheço ele apenas pela representação daquele Wash Rodrigues, né, nas gravuras, né, que foi publicadas nos anos 40, exatamente. Talvez o Tebas, é dito também, mas a gente precisa avaliar, que teria sido o primeiro introdutor, e talvez o Carlinhos pode até falar mais para a gente, da arte da cantaria, né, dessa cantaria que dupla sentido, ela é tanto estrutural, estruturante, quanto ornamental, decorativa, né, na cidade de São Paulo. Mas é uma questão que a gente ainda precisa entender, porque São Paulo destruiu muito, né? Acho que esse foi o grande X da questão, né? São Paulo perdeu muito do seu patrimônio do século XVII e XVIII, né? E a gente precisa agora tentar recuperar realmente essa história, entender a posição central que o Tebas teve nesse momento de uma arte que era tão praticada no litoral, em Minas Gerais, né, no Nordeste, e que aqui em São Paulo, de fato, era no Planalto, né, era uma novidade, né, inicialmente uma novidade no século XVIII. Quem vem para entender isso era, digamos, o senhor dele, e ele era o auxiliar principal, né, o braço direito, Bento de Oliveira Lima, que em 1752 era juiz dos pedreiros. Ele podia ser um juiz além de pedreiro, quer dizer, ser versado em cantaria. Quer dizer, ele seria a pessoa a formar o próprio auxiliar para estar com ele e trazer para São Paulo quando ele veio para encomendas. Quer dizer, essas encomendas... Ele era português. Não, era português, Bento de Oliveira Lima. Né? Mas vivia lá, e migrou para Santos. Né? Eu não me lembro. Quem sabe? Só sabe que é português. Então, ele veio para essas encomendas, quer dizer, ele era a pessoa balizada a fazer obras de cantaria aqui na capital. Mas ele trabalhava junto e instruía esse auxiliar e escravo dele. Né? Pergunta direito. 65 ele morre, né? Por aí. Eu acho que ele sabe melhor, porque ele deve ter visto, por causa da história do Tebas, um pouco a história do Bento Ribeiro, mas o Bento Ribeiro, só sei que ele era português, ele trabalhou um tempo em Santos, né? E ele migra para São Paulo na década lá de 1760, ele falece uns 3 anos depois, ele dura muito pouco aqui.
Então, quem... Carlos. Porque quem descobriu as primeiras documentações que dão contorno humano à figura lendária, porque era uma figura lendária, o Tebas, quem dá o primeiro contorno humano de existência humana para o Tebas são as pesquisas do Carlos, tanto no Convento do Carmo, aqui em São Paulo, como em Itu. Né? O Carlos traz as primeiras informações mais detalhadas sobre isso, então, Carlos, falar isso. Carlinhos, você não quer falar, mas você vai falar. Sim. Não, na realidade, eu pouco sei sobre o Tebas em Santos. Eu realmente confesso que pouco sei. Eu posso dar uma indicação de quem está procurando trabalhar sobre isso, já defendeu tese de mestrado sobre o Tebas, é o professor Luiz Gustavo Reis. Tá? Então, ele pode ser consultado a respeito desse período dele de vir de Santos para cá. E ele tem procurado entender mais a fundo a origem dele, essa questão do aprendizado dele, se de fato ocorreu via Bento, que era o senhor dele, né? Há umas hipóteses que são algumas pessoas levantaram, mas não escreveram ainda, né? Sobre algum parentesco entre eles. E isso me parece possível, né? Mas o que realmente surpreende no Tebas é a sua expertise, a sua capacidade, a sua habilidade técnica, que tudo indica, mesmo se a gente considerar o Bento como sendo Alô? O Bento sendo o professor, o mestre dele, pode ser que ele tenha superado muito esse mestre. Mas há uma outra possibilidade também dele ter tido um aprendizado com uma outra pessoa e o Bento ser apenas o mestre pedreiro que se valia da expertise do Tebas, né? O que faz um certo sentido. Por quê? Em duas ocasiões a gente vê o Tebas com uma independência, uma autonomia grande em relação ao que fazer. A primeira coisa é o seguinte, quando ele chega em São Paulo e ele vai fazer o trabalho da frontaria da São Bento. E você tem, então, lá uma pedra fundamental do que viria a ser a frontaria da igreja, né? E é ele que determina, é ele que recebe, é ele que é a pessoa, sabe, a ser considerada ali. O Bento nem é citado nessa ocasião, né? E também uma outra coisa, eu já chamei a atenção isso num texto, logo após a morte do Bento, logo após, não, 3 anos depois da morte do Bento, ele é contratado pelos Terceiros do Carmo de São Paulo, e você nota, embora o documento não tenha sido escrito por ele, mas sim por um irmão da ordem, se não me engano, o tesoureiro ou o secretário, que o texto é todo ele baseado naquilo que o Tebas está falando em relação à feitura dos arcos, o que é necessário, material, isso, aquilo. E a liberdade que ele tem já, a autonomia que ele tem lá de estipular tudo isso, inclusive preço. Eu preciso de tanto para iniciar o trabalho e esse dinheiro será pago a mim, sabe? E ele tem do lado a senhora dele, que é uma senhora, enfim, que é dona dele, né? Porque é viúva do Bento, mas que nada tem a declarar, porque ela está ali simplesmente na condição de senhora, né?
Então, o Tebas, assim como o tema de hoje é jesuíno, ainda há muita coisa para a gente escarafunchar e descobrir e recontar essa história. Isso é ótimo, isso é excelente, por mais que a gente venere e exalte o trabalho dos que nos antecederam e, sobretudo, do Mário de Andrade. Não. Obrigado, Carlinhos. Complementando isso que o colega trouxe, a gente pensar na raiz da palavra Tebas mesmo. A palavra Tebas se refere a alguém que faz algo muito bem, faz algo com excelência. A gente está falando de um homem que chama Joaquim Pinto de Oliveira e que é chamado popularmente como Tebas, né? Então, só essa característica de ter uma autonomia profissional e ser muito procurado, a gente precisa, de fato, reconhecer isso e acreditar essa memória dessa habilidade mesmo, né? Que a gente, automaticamente, é muito fácil a gente associar a alguém para cunhar, para validar essa habilidade. Mas a gente está cheio de artistas autodidatas que são invisibilizados. Queria só contribuir para chamar a atenção a um exemplo muito próximo. Tem um artista que chama Lumumba Afro-Indígena, que foi quem construiu o monumento que está na Praça da Sé, em homenagem a Joaquim Pinto de Oliveira. Ele é um artista plástico autodidata. Nunca frequentou a Escola de Belas Artes. E erguemos um monumento, entregamos em novembro de 2020, e um artista que nunca tinha trabalhado com aço inox, renovou, né, trouxe mais uma técnica para o seu acervo, e é um autodidata. E sempre fala que teve a inspiração da energia do Tebas para poder fazer essa homenagem. Então, só para contribuir com essa reflexão, da gente acreditar essas pessoas, né? Obrigado. Já que nós tomamos conta... Eu só queria... Vou ser breve, só mais uma contribuição. No livro, que está disponível em PDF, né, Tebas, um negro arquiteto, o título é do Ramatiz Jacino, que é um doutor em História Econômica pela USP, que menciona o seguinte: inúmeras atividades desenvolvidas pelos negros escravizados trazidos para o Brasil são atividades cujos conhecimentos já foram trazidos de lá, né? Agricultura, criação de gado, ferro fundido, mineração de ouro, a taipa, né, de origem e tal. Então, e se a gente levar em conta que no continente africano há inúmeros trabalhos em pedra, né? Existe uma tradição de trabalho com pedra, inclusive a própria cidade de Tebas, né, no Egito, a gente tem que levar em conta que talvez o Tebas não tenha sido treinado ou ensinado pelo Bento, né? E pelo contrário, né? Talvez há a possibilidade de a gente nessa inversão. Eu gostaria de só chamar a atenção por uma coisa que o Carlos levantou, que é a questão da relação de trabalho. Nós estamos num mundo de trabalho concreto e social. Eu, você, ela, ele. Né? O que acontece nesse mundo concreto? Existe uma situação de um artífice que quer ganhar, ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa comer, ele quer, às vezes, enriquecer, porque ele vai aumentando as suas capacidades, sua habilidade, certo? Você está numa sociedade em que, por exemplo, em Minas, tem vários sujeitos que vêm do Minho ou do Norte, que eu detetei pela documentação, que eles trazem o sobrinho, o afilhado com 13 anos, 14 anos, que começam a aprender com eles, porque, veja, começam a aprender com eles a habilidade que ele tem, porque ele já vem como canteiro formado, por exemplo, o exemplo que eu estou dando. Então, esses rapazinhos são chamados de marçano, na época, em Portugal. Muito bem. E você tem uma segunda situação, esses são livros, acabam fazendo os camaradas, né, do principal, do mestre, né, do oficial. Por outro lado, você tem o problema do Estatuto da Escravidão no Brasil. Você tem essa outra relação, que é uma relação
digamos, institucional do mundo econômico que não está na posse do escravo, né, do africano escravizado, ou do pardo, do mulato, como eles eram chamados, se diziam chamados de mulato, em documentos que eu vi vários. Né? Então, o que acontece? A dificuldade que eu vi, por exemplo, no caso de Minas, e serve para São Paulo, serve para Santos, e eu já vi em São Paulo também, é que você precisa ter os seus oficiais, o seu agente para aguentar as empreitadas. Se você ensina muito da sua capacidade, da sua habilidade, nessa pessoa que você quer formar, os discípulos, que é comum na história nossa, a existência desses rapazinhos que o pai dava um pagamento e eles com 12, 13, 14 anos iam morar na casa do mestre para aprender, certo? Você tem que enfrentar a concorrência. Se você forma um sujeito livre, o que acontece? Ele pode ser captado por outro, pela habilidade que ele adquiriu junto com o mestre, pode ser captado por outro e vai dificultar ele pegar os trabalhos e facilitar de outros. Tem isso, ele pode circular. Né? A mão de obra escrava ajudava num mercado estreito, e a gente tem que levar em consideração a existência desse mercado. É uma sociedade que tem mercado, não é capitalista, mas tem mercado, é mercantil. Tem que levar em conta que, para o escravo, ele transpassando isso, enquanto fosse escravo dele, ou ele não precisasse vender, isso era um ganho que ele não temia concorrência alguma, só acrescentava e implementava a capacidade dele de trabalho. Pode ser que tenha aprendido, isso não exime e não exclui que ele, percebendo coisas, fosse muito ágil e possa ter sacado melhor certa coisa, ou tido ideias que o outro na tradição não tinha. Eu não estou excluindo nada disso. E aí bate com o que você falou. Né? Mas é isso, tem que levar em conta tudo isso quando a gente for estudar Quero só contar um caso muito rápido. Em Ouro Preto tem um projeto muito bonito chamado Escola da Cantaria. Foi criado em 2000. E o mestre Juca, que acabou, infelizmente, falecendo em 2005, ele era, enfim, negro e tinha uma habilidade incrível e trabalhou em vários restauros de Ouro Preto, inclusive ganhou medalha de honra ao mérito cultural. E a escola de cantaria era aberta para os estudantes passarem um dia fazendo cantaria, sabe, esculpindo na pedra. E eu tenho uma prática no curso da Unicamp de levar meus alunos do primeiro ano para Ouro Preto e passar 4 dias conhecendo a cidade, conhecendo as questões, desenhando, estudando como é que era o trabalho de extração das pedras para levar até os canteiros. E os alunos, eu falava, olha isso que interessante, olha essa peça como ela foi esculpida na proporção. Ah, tá bom, professor. Não falava nada. Eu falei, é? Aí o que eu comecei a fazer? Levar os alunos para a cantaria. Aí eu falava assim, quem conseguir fazer um cinzeiro de pedra-sabão, eu vou dar um presente. E dava um pedaço de pedra-sabão para cada um cinzel e um martelo. Ninguém conseguia fazer. No dia seguinte, eles andaram por Ouro Preto passando a mão em todas as pedras. Porque eles começaram a perceber a grande dificuldade da modelagem em pedra-sabão, quando você vai trabalhar numa escultura e você vai extrair material para chegar numa forma, como se a forma estivesse lá dentro da pedra já, como diria o Michelangelo, né? Isso é uma habilidade, só quem já experimentou sabe o quanto é difícil fazer isso. E aí ficou uma lenda em Ouro Preto, em alguns momentos, agora não, porque o mestre Juca não está mais lá, mas toda vez que eles viam alunos jovens passando a mão nas paredes de cantaria, deve ser da Unicamp, lá, porque eles aprenderam que aquilo realmente é muito difícil. Né? Mas é isso. Muito obrigado, hein? Vamos para o intervalo. Bem. Obrigado, professor Marcos Tonhon, né, por nos trazer aí a cidade filipina, Itu.